Na rubrica Leituras com Pedro Mexia deste mês, falamos de 2 autores. Neste vídeo vamos falar primeiro de um que é o Louis Ferdinand Céline. Pedro, o mínimo que se pode dizer é que é um autor polémico. Sim, é um autor maldito, ao mesmo tempo maldito e canónico. É muito curioso o percurso dele, porque ele foi um colaboracionista durante a Segunda Guerra Mundial, em parte por causa do seu antissemitismo, muito virulento. Ele tinha escrito alguns panfletos políticos muito carregados e muito contra o perigo judeu, etc. Mas tinha escrito 2 romances, A Viagem ao Fim da Noite e A Morte a Crédito, que são 2 obras-primas da literatura francesa e que, pelo menos o primeiro, foi até tido como um romance, e é, anti-burguês e sobretudo anti-burguês e anti-guerra também, e que o que levou que ele fosse à União Soviética, quando recebeu, se não foi o Prémio Lenin, foi uma outra distinção qualquer, até depois se perceber que ele era anti-tudo. Ele era um médico conhecido por tratar doentes às vezes sem sequer posses para lhe pagarem, muito maltrapilha, muito mal vestido. Ele, aliás, neste livro fala várias vezes disso, das pessoas não o levarem a sério como médico, porque ele não tinha carro e viam-no levar o lixo à rua, e isso lhe tirava prestígio. Ele estava nas tintas para isso, naturalmente. Este livro é um livro faz parte de uma trilogia, a trilogia alemã, que nunca foi... Castelos Perigosos. Que nunca foi traduzida integralmente em português, só saíram os 2 primeiros. Este já havia uma tradução, o outro, que se chama Norte, também já havia tradução portuguesa, mas o terceiro, Rigaudon, nunca havia. Vai haver nesta edição da E-Primatur, que vai publicar os 3. E é uma odisseia, quer dizer, são romances, no sentido em que a técnica é a técnica romanesca de digressões, exclamações, injúrias, etc., que ele faz, mas são muito memorialísticas. Este livro é particularmente, tem particularmente a ver com o périplo. Portanto, ele acaba por ir para a Dinamarca para fugir, porque era... Portanto, acusado de traição. Acusado de, enfim, não sei exatamente quem ele era acusado, mas como colaboracionista, não é? Foge em direção à Dinamarca, mas faz esta primeira paragem na Alemanha, num castelo, numa família tradicional, o castelo de Sigmaringen, onde está o Pétain, portanto, o líder da França... Colaboracionista. Exatamente. E onde estão alguns militares, intelectuais e mais uma série de pessoas que formam uma espécie de corte de derrotados, mas de derrotados na ilusão de que a vitória ainda está ao virar da esquina. E, portanto, o Céline acompanha isto, e o romance é um relato do que se passou, com saltos no tempo, porque ele depois também fala da Dinamarca, a alguém que não sabemos quem é, que pode ser um jornalista, um amigo ou ninguém. Há sempre um interlocutor, não é? Há um interlocutor a quem ele conta estas histórias, e ao mesmo tempo sem ilusões sobre que a guerra está perdida, etc. Sem ser particularmente pró-alemão. Não há assim grandes passagens em que ele fala dos alemães com apreço, mas sobretudo com uma grande fúria contra as pessoas que digamos assim, que o singularizaram entre a massa de intelectuais que apoiaram os alemães e que escreveram nas revistas francesas com tutela e imprimatur alemão, nomeadamente a Nouvelle Revue Française. E, portanto, ele diz, então, e porquê é que o Paul Morand, e porquê é que o Monterlin, e porquê é que outros, Mauriac, etc., vai citando vários autores, que é uma amálgama, porque alguns deles eram realmente de extrema-direita, outros não eram. Só houve um que foi fuzilado, foi o Brasiac, e havia um que teria sido fuzilado, de certeza, mas suicidou-se, que foi o Pierre de Rieux La Rochelle, que aliás é um ótimo autor, um ótimo escritor. E então é um livro que ataca
toda aquela tropa fandanga que anda ali à volta. Ficamos com a ideia de que ataca tudo e todos, não é? Exatamente. Ataca as ilusões daquela gente, ataca os franceses que ele não considera franceses, entre os quais os judeus, dando-lhe, aliás, um nome que a tradução portuguesa escreve verunceses, portanto são pessoas que ele acha que não são tão franceses quanto ele, e atacando as pessoas que lhe roubaram os manuscritos. O que tem mais interesse agora, porque esses manuscritos roubados de que ele falava e que podia parecer uma invenção ou uma paranoia, entretanto apareceram e foram publicados. Portanto, é verdade. Portanto, é verdade que lhe roubaram os manuscritos. E, sobretudo, e essa é a parte mais divertida, um enorme ataque ao seu editor, o Gaston Gallimard, evidentemente da editora francesa mais canónica, e que, apesar de todos os anticorpos, nunca deixou de o publicar. E ele, no entanto, não lhe dá esse nome, mas toda a gente percebe quem é. Ele diz o meu editor e diz tudo o resto que ele diz. Encontrou umas alcunhas para ele, tal como para o Sartre, não é? Chama-lhe Tartre. Sim, exatamente. O Sartre tinha escrito um artigo em que, no fundo, o acusava de ser colaboracionista por ter sido pago. E ele ficou particularmente ofendido com isso, visto que ele está sempre a queixar que nunca teve dinheiro para nada e, portanto, que nunca faria nada pelo dinheiro. É um livro bastante desagradável, como são os livros todos do Céline, ou seja, tem muitas descrições sobre escatológicas, sobre doenças, sobre imundície. É um autor, digamos, abjecionista desse ponto de vista, mas tem interesse por essa... o livro tem quase 400 páginas e é como se fosse assim um jato de imprecações. Aquilo parece parece o Capitão Haddock do Tintin, não é? É uma pessoa que está sempre... tem o gênio do insulto zangado e do rancor, só que escrito de uma maneira absolutamente cativante, nunca aborrecida, e capaz, por exemplo, de ter momentos inesperados no meio disso tudo, de grande lirismo. Há uma cena em que em que aparece um barco, um daqueles barcos no Sena, que andam no Sena, Bateau-Mouche, e aquilo parece que é um barco, mas a certa altura é um barco cujos passageiros são mortos. Estão mortos. São pessoas do passado dele, ou pessoas que morreram na guerra, etc. Dirias, e é uma cena muito espectral e muito lírica no meio das coisas no meio de tudo o que encontramos aqui. Sim. Dirias que, apesar desta circunstância biográfica do Céline, de inequivocamente encontrarmos de facto aqui uma mensagem antissemita neste livro, porque ele fala de facto dos judeus, dirias que ainda assim é um grande escritor? É essa a opinião que podes dar a respeito da escrita do Céline? Repara, como direi o mesmo do Pound, e direi o mesmo de alguns escritores soviéticos, etc. Não é o facto de terem apoiado regimes iníquos que elimina o talento. Quer dizer, eu percebo que um leitor individual, isto é, que um leitor em concreto, não queira expor-se a esse tipo de discurso. Mas, apesar de tudo, isto é quase aulas de bom comportamento comparado com o que ele escreveu nos panfletos. Os panfletos são realmente repugnantes, até porque nem sequer têm a desculpa da ficção. Mas este não eu não descreveria este livro como um livro antissemita. Tem, evidentemente, passagens sim. Passagens assim. Quando ele se refere aos judeus, nunca é simpático, mas o livro não é de todo sobre isso. Claro. O livro é muito sobre... as memórias dele. É muito curioso que o livro é sobre ele a dizer uma coisa que pode ter sido verdade, mas não deixa de ser irónica, que é o que eu sofri com esta guerra. Exato. Não é numa guerra que houve a devastação que nós conhecemos, claro, particularmente entre os judeus, mas não só. Ele dizer que lhe roubaram os manuscritos e que não tem dinheiro para não sei o quê, pronto, enfim, acaba por haver uma desproporção entre o lamento individual compreensível e os horrores que a guerra causou, aos quais ele, aliás, farta-se de troçar do julgamento de Nuremberg, etc. Portanto,
Ele claramente não mudou de opinião, não há nenhum arrependimento. Não há nenhum arrependimento, mas ao mesmo tempo ele está ali e está ali quase como um jornalista, no sentido em que está completamente fora. Ele nunca diz estes são os meus ou esta é a minha. Não, ele olha para aquilo tudo. O Pétain viver no luxo, enquanto as outras pessoas vivem mais ou menos nas catacumbas, etc. Então nada daquilo é glorioso. Aliás, nunca nada é glorioso no Céline, não é? E portanto é um livro que eu acho excelente. Talvez o Norte ainda seja melhor, e o Rigaud eu nunca li, e é daqueles autores que é preciso decidir se o incómodo político nos permite ultrapassar. Eu pessoalmente nunca houve nenhum autor cujo incómodo político fosse maior do que o meu interesse em lê-lo, portanto, a não ser que seja um autor medíocre, mas isso não é pelas opiniões políticas. E não é o caso do Céline. E não é o caso do Céline. Eu acho que enfim, há muitos grandes escritores e romancistas no século XX, mas a dizer, se me pedissem assim aquelas perguntas que não têm resposta, mas que neste caso eu dava, quem são os dois maiores romancistas do século XX francês, eu diria que são o Proust e o Céline, que são A Noite e o Dia. Exato. O Proust refinado, judeu, homossexual, sim. frases longas, hiper culto. Dava-se com pessoas da alta sociedade. São A Noite e o Dia. E o Céline. Mas são dois autores que, sendo que o Proust é um pouco difícil de ler por causa justamente das frases muito longas, o Céline tem esta pontuação à base de exclamações e de reticências que, à medida que se vai lendo, primeiro, se for a primeira vez que o lemos é difícil, mas a certa altura aquilo flui completamente. Sim, é verdade, ou seja, não é um autor difícil de ler do ponto de vista da prosa. A prosa é muito... tem muita força e tem muito ritmo. É difícil de ler porque no meio daquilo aparecem as opiniões dele e algumas delas são francamente desagradáveis. Mais do que várias pistas para ler este livro, Castelos Perigosos, edição E Primatur. Por acaso, se calhar devíamos dizer, Pedro, de quem é a tradução para Sim. sermos... Não consigo ler. Desculpa. Clara Alvarez, esta coisa de não ter óculos. Sugestão de Pedro Mexia para este mês, nesta rubrica. Brevemente falaremos de um outro livro que também é sugerido neste episódio, Lavores de Ana Cláudia Santos. Até já.